Importante jogador do Inter deve ficar de fora do Campeonato Gaúcho. Além disso, saiba qual time Roger Machado deve levar a campo. Fique por dentro também do mercado da bola, porque o Inter desistiu de fazer proposta por um volante e deve fazer carga por outro. Bora começar falando sobre o provável Inter, porque amanhã, contra o Monção, o Inter faz sua última partida na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Inter já está classificado para as semifinais, porém é muito importante vencer agora, porque nessa reta final de Campeonato Gaúcho ainda segue contando a fase classificatória. Como assim, Gira? Ou seja, se o Inter, por acaso, avança na semifinal com 2 empates, do outro lado acaba tendo vitória, isso pode fazer com que o Inter não decida a final em casa, e isso é preocupante. Vamos lá, eu quero ir para a final e eu quero fazer a final dentro do Gigante da Beira-Rio. É muito importante o fator local, então é muito importante vencer esse jogo contra o Monson. É um jogo que não dá para levar tão de bobeira assim, e pensando nisso, Roger Machado vai com força máxima, tá? Antony no gol, Brian Aguirre, Vitor Gabriel, e aí tem uma dúvida, porque particularmente o Vitão tentou forçar o terceiro cartão amarelo, não conseguiu, e acho que sim, aí vai haver uma... Aí o Roger deve poupar o Vitão para não correr o risco de ficar sem ele para a semifinal, já que ele tem 2 cartões, se tomar o terceiro, tá fora da semifinal, nas semifinais, 0 um cartão, tá? Então vai Roger ao lado do Vitor Gabriel, Bernabei. Outra dúvida agora, tá? Porque o Roger pode acabar optando por Ronaldo e Bruno Henrique para fazer esse teste. Tá, a gente não viu essa dupla ainda iniciando 90 minutos, mas pode sim iniciar com o Fernando, Bruno Henrique. Na direita vai Wanderson. Centralizado, substituindo o Alan Patrick, vai Rafael Borré. Tá? A tendência já é essa. Ele tem outras 2 opções. Uma pelo Diagonal e a outra é pelo Carboneiro, mas a tendência é que seja realmente o Rafael Borré. Foi a decisão que ele tomou lá no Brasileirão, quando ele não teve o Alan Patrick diante do Botafogo, mas agora é tendência que ele tome, né, novamente essa decisão, até porque naquele jogo pós Brasil de Pelotas, ele acaba admitindo que ele tinha treinado pouco com o Carboneiro, que o Carboneiro tinha atuado só 15 minutos com aquela equipe, tendo 4 atacantes lá na frente, então a tendência é que realmente mantenha o Borré, tá? Apesar do que o Roger gosta muito de ver o Carboneiro por ali. Na esquerda, o Wesley deve estar 100%, deve seguir, deve ser relacionado, então não deve ser poupado para esse jogo. Então na frente, Ener Valência, Inter indo com força máxima, a equipe de Roger Machado, fechado? Vamos falar sobre lesão, porque eu sei que vocês estão preocupados. Antes, eu vou falar sobre um outro jogador, porque é Sérgio Rocher, tá? Sérgio Rocher tá fora do Campeonato Gaúcho, informação dos colegas do Vozes do Gigante, de que a lesão do Rocher, a tendinose, ela não teve um alívio, tá? O Inter esperava que ela já tivesse um alívio, que ele pudesse retornar para essas fases finais, que ele perdesse talvez a fase classificatória do Campeonato Gaúcho, era já esperado. Mas o Inter prefere deixar o jogador em stand-by mais um pouco, deixa de molho ali mais um tempinho, e aí sim ali na frente para o Campeonato Brasileiro terá Sérgio Rocher, até porque será uma temporada intensa novamente. Sérgio Rocher terá algumas convocações de data FIFA e isso acaba prejudicando ele, porque enquanto os demais jogadores estão tendo 1, 2 dias de folga, ele está viajando, ele não está descansando. Quando ele retorna, volta a ser titular. Então tem toda essa questão, e até porque é uma questão de hierarquia. Vamos lá, tá? Mesmo se o Rocher retornasse agora, estivesse à disposição para o Campeonato Gaúcho, eu tenho minhas dúvidas se o Roger não manteria o Antony, tá? Gira, o Rocher é titular incontestável. Concordo. Para mim não tem contestação em relação à titularidade do Rocher. Porém, cara, vamos lá. O Antony já fez todo o Campeonato Gaúcho. Não é naqueles momentos de trocar. Diferentemente do Grêmio, eu acho que não é uma boa opção fazer esse rodízio de goleiros. Fechado? Seguindo falando sobre lesão, porque a gente falou já de Alan Patrick, falando sobre o substituto. E, cara, a situação do Alan Patrick talvez ela seja um pouquinho mais grave do que realmente pareça, tá? Informação de novo do Voz do Gigante, de que o Alan Patrick teria uma veiazinha marcada ali na região do tornozelo, que foi a região onde sofreu o impacto, tá? Tem um impacto tanto com o jogador adversário quanto com o chão, tá? É até meio difícil da gente ter uma noção exatamente sobre o que foi essa torção, mas houve a torção, tá? Então, o que o Inter fez? O Inter fez um exame inicial, esse exame inicial detectou que não houve uma ruptura, tá? E isso deixa a gente tranquilo, não vai ter uma parada tão grande assim, mas vocês se recordam lá, quando o Wanderson teve aquela questão lá na Arena da Baixada, lá na Liga Arena, onde ele tem a entorse no tornozelo, onde ele acaba parando por um mês, pode ser algo semelhante. O Inter tá aguardando ainda desinchar, tá? Porque tá muito inchado, realmente, pô, é algo natural, vai inchar aquela região ali, ainda mais uma região que sempre tem contato com o chão, então é meio chatinho de lidar, é meio chatinho de tratar, porém o Inter vai fazer mais um exame, não sei se hoje na sexta-feira à tardezinha agora, ou na próxima segunda-feira, mas o Alan Patrick fica de molho, tá? Deve estar de fora
estará de fora desse jogo contra o Monson, por óbvio, ainda estará inchado, e deve ficar de fora do primeiro jogo da semifinal, e a partir disso a gente vai ter mais resoluções dali para frente, fechado? Vamos falar agora sobre dois volantes, tá? Um é sobre o Irala, tá? A gente falou sobre ele no último vídeo, porque o Inter fez uma certa carga ao Irala, tá? O Inter tentou avançar esse negócio, porém, o Inter acaba desistindo do negócio. E eu vou primeiro dar a informação, depois na sequência da opinião, fechado? Porque o São Lourenço, ele quer algo na casa de 4 milhões e meio, 5 milhões, que foi algo semelhante ao que o Brighton ofereceu pelo jogador, tá? O Brighton não chegou a fazer essa carga. O Brighton ficou só na promessa, só na conversinha. O Inter, olhando toda essa questão, vendo que não pode chegar nos 4 milhões e meio, 5 milhões, deixa a negociação. Gira, o jogador é um bom jogador, a Europa tá de olho nele, pode valorizar. O Grupo Oller entende que daqui a 6 meses, se ele permanecer no São Lourenço, ele pode valorizar ainda mais. Sim, tem toda essa questão e o Inter também entende que sim, o jogador pode valorizar mais. Agora vai a questão de opinião, fechado? Isso aqui é estratégico, tá? Não tenho a menor dúvida. Isso aqui é estratégico. O São Lourenço precisa de dinheiro. O São Lourenço está se fazendo de cu doce, tá? E o Inter tem 4 milhões na mão. O Inter vai receber mais uma grana do Thiago Maia, tá? Inclusive a gente vai falar sobre isso na sequência também, porque o Inter deve receber mais uma grana do Thiago Maia e conseguiria chegar nesses 4 milhões e meio, 5 milhões. Porém, é bastante grana. É um investimento no qual o Inter não tem uma certeza se terá retorno. Vamos lá, o jogador pode chegar no Brasil e não desempenhar, pode não se adaptar. Tem esses riscos. Então o Inter está se precavendo. O que o Inter faz? Poxa, eu não consigo chegar nessa carga, tô deixando a negociação e avanço pelo Gutierrez, tá? Inclusive informação que vem da Argentina, tá? Que o Inter avançou por Kevin Gutierrez, jogador de 27 anos que pertence ao Defensa e Justiça, tá? O Inter teria avançado nessa negociação, particularmente por aqui a gente não tem tantas informações ainda, a gente está ainda buscando algumas coisas, mas também é uma questão de estratégia de mercado. Vamos lá, talvez o Inter até tenha interesse pelo Kevin Gutierrez. Porém, se tu joga essa notícia na Argentina, tu demonstra pro Lourenço, irmão, se tu não correr atrás, eu não quero mais. É mais ou menos esse recado que o Inter acaba dando para o São Lourenço. Então o Inter deixa de maneira estratégica essa negociação, vai em outro jogador, no qual ainda pode fechar, tá? A gente comentou aqui sobre a grana que vem do Thiago Maia, então o Inter pode sim fazer as duas cargas, por que não? Acho meio difícil, tá? Os dois são ambos primeiros volantes, mas ainda assim, acho que é uma questão estratégica, tá? Eu acho que tem uma questão de diferença. O Kevin Gutierrez é um jogador mais pronto, um jogador mais formado, já tem 27 anos, tem passagem pela Defensa e Justiça, enquanto que o Irala tem 20 anos, ainda viria para um processo final de formação ali, não tenho dúvida que o Fernando, o Ronaldo podem auxiliar isso, auxiliaram, principalmente o Fernando auxiliou bastante o Rômulo, mas ainda é um jogador em teste, tá? O Gutierrez é um jogador um pouquinho mais pronto, então não teria tanto assim a se fazer uma aposta. Vamos seguir falando sobre volante, porque o Inter manda André Mazzuco até São Paulo. E o que significa? Isso significa que provavelmente o Inter sim quer fechar esse negócio com o Santos. O Inter entende que é um bom negócio para o Inter, abate uma dívida de 4 milhões e meio, recebe mais 2 milhões e meio à vista, e é algo que o Inter pontua muito, tá? Apesar do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ter dito que a negociação é difícil, que o Inter está fazendo um jogo duro, o Inter acha que é um bom negócio, acha que é um valor justo, e particularmente acredito que é um valor justo realmente, tá? Vamos lá, hoje tu vai no mercado, é difícil tu achar um volante na Série A por menos desse valor. Então o Inter faz sim um bom negócio com o Santos assumiria ali parte da dívida que tem com o Flamengo, o Inter, então o Inter vai tentar finalizar esse negócio. O outro ponto que pode ser que o André Mazzuco possa ter ido para São Paulo é em relação ao Wanderson, tá? Por quê? Porque o Palmeiras, há 2 semanas atrás, fez uma carga pelo Wanderson. A negociação não avançou. Por que não avançou, Gira? Porque o Al Rayyan não conseguiu finalizar a contratação do Rony, tá? O Rony estava indo para o mundo árabe, acabou não avançando, fechou a janela lá, e agora o Rony está se despedindo do Palmeiras. Isso pode fazer com que o Palmeiras volte a fazer uma carga pelo Wanderson. O Palmeiras está de olho também. Vamos lá, o Wanderson é um bom jogador, desempenhou muito bem em 2023, 2024 foi reserva do Wesley, e agora 2025 volta a poder ter um novo protagonismo. Entra muito bem no Clássico Grenal, agora diante do São Luís em Juí também vai bem, faz gol, então isso pode ter chamado sim a atenção do Palmeiras, o Palmeiras pode fazer uma nova carga pelo Wanderson, por que não? E bom, vamos lá, é um bom negócio pro Inter, porque o Inter deve 2 milhões e 250 mil dólares para o Krasnodar, tá? E aí é um risco que o Inter e o Barcelos têm muito medo em relação a isso, tá? Porque diferente da dívida que o Inter tem com o Cruzeiro e que o Inter tem com o Flamengo, essa dívida que o Inter tem com o Krasnodar sim pode ir à FIFA e pode gerar um transfer ban ao Colorado.
Então o Inter corre esse risco, o Inter já atrasou a parcela da metade de 2024, tem uma outra parcela para pagar agora em 2025, nesse início de 2025, e mais uma parcela futura para pagar o Krasnodar na metade de 2025. Então o Inter tem esse medo de levar um transfer ban e quer resolver o quanto antes essa relação com o Krasnodar, fechado? Zadá, as principais notícias de Inter de hoje, dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro, são essas. Se tu chegou até aqui no vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo e principalmente te inscreve no canal. Fazendo isso, cara, tu me apoia demais e é de graça, tá? É de graça, então faz essa pro Gira. É nóis, valeu, tamo junto, dá-lhe Inter.